Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou falar alto porque eu estou sem o meu microfone de lapela porque ele está fazendo um barulho esquisito, então eu prefiro só usar a minha voz, falei o mais alto, o mais declarado possível para vocês entenderem o que eu estou falando. Estou fazendo esse vídeo um pouquinho tarde, porque agora não tem barulho dos caninos, estão todos dormindo e resolvi passar por aqui para fazer um caso criminal. Esse caso que eu vou falar, ele aconteceu aqui onde moro, na minha cidade, em Florianópolis, Santa Catarina. Foi no dia 2 de agosto, agora de 2025, onde um filho chamado Davi, de 24 anos, tira a vida da sua mãe, a Lisete, de 61 anos. Esse crime chocou, né, do- pelo jeito que foi, porque esse rapaz, Davi, ele liga para a polícia nesse dia, é dito que foi por volta de 6 horas da manhã, 6 e pouco da manhã de sábado, enquanto a mãe ia dormir. Ele entrou no quarto da mãe, primeiro entrou no quarto da mãe, que estava dormindo, e disse que ia entrar no quarto dela porque ele queria usar o banheiro, ele iria tomar banho. E a mãe estava lá, né, dormindo. Mal sabia ela que aquele seria o último dia que ela dormiria na cama dela, né? É triste a gente pensar nisso, né? Porque ali não houve briga, não houve nada, não foi assim. O que ocasionou isso não foi uma discussão acalorada que ambos perderam o controle e, né? Não, ele simplesmente jovem, né? 24 anos, ela 24 anos, ela uma mulher de 61 anos, mais velha, e ele chega para a mãe e diz que iria usar o banheiro. E a mãe, né, ele entrou, só que quando ele entrou, ele estava já com a arma do crime atrás das costas, escondido. E ela não prestou atenção, porque para ela, ele iria tomar banho, o filho. E assim que ele entrou, ele começou a golpeá-la. E várias vezes ela não teve nem defesa, porque ela estava meio assim sonolenta. E durante o ato, né, que ele fez ali, ele quebrou a faca. Ele voltou na cozinha, pegou outra para terminar o que havia começado, né? Porque aí e foi lá, ligou para a polícia e falou: "Oi, eu matei a minha mãe". Somente isso. Ele deu o endereço, né? Eles moravam num bairro aqui em Florianópolis chamado Carvoeira. Carvoeira é um bairro bom aqui de Florianópolis. Assim chocou, né, tanto a cidade de Florianópolis, a comunidade ali da Carvoeira, onde eles moravam, porque para todos o Davi era um menino exemplar. Ele vivia somente com a mãe, né? A mãe, acho que ele era o foco dela, vivia para ele, porque ali não fala, em nenhum momento cita o pai, né? Acho que ela era uma mãe solo, então o Davi era filho único e eles viviam os dois naquela casa. E nesse dia ele liga para a polícia, falou: matei minha mãe, a polícia vai até lá, né? E ao chegar lá, ele não se evadiu do local, ele não estava chorando, ele não tinha lágrima, não demonstrava remorso, segundo a polícia. E ele ficou ali sentado. Quando a polícia chegou, a polícia disse que ele estava sentado, assim, calmo, tranquilo, e tomou banho, trocou de roupa, então não tinha aquele líquido vermelho sobre ele, nada, tudo normal. E aí ele se entregou sem nenhuma resistência, nada, simplesmente ele demonstrou que era isso que ele queria fazer, né? E ele ainda disse para a polícia que foi premeditado, então que ele ah, não tinha por que se arrepender, ele quis, né? Aí agora eu vou contar um pouquinho, voltar um pouquinho e contar quem era o Davi e quem era a mãe, né? A Lisete. O Davi é dito pelos professores, pelos vizinhos ali, pelas pessoas que conheciam ele, né? Diz que como aluno ele era impecável, aquele aluno metódico que era todo certinho, todo, tudo tudo assim, disciplinado, articulado, bom aluno,
que mantinha tudo ali organizado, então não tinham nada que falar sobre ele. Ele também passou na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, que é uma das melhores para engenheiro mecânico. Estudou num colégio chamado Colégio Catarinense, que é um dos melhores aqui em Florianópolis. Ele estudou nessa escola, passou aos 19 anos para esse curso da universidade. Agora não diz ali se ele já tinha terminado ou não terminado. E tinha o outro lado, né, que ele era jogador exímio lá de xadrez, com várias medalhas, representou o Brasil na Grécia, desde cedo, desde parece 14 anos, que ele jogava um jogo que tem que pensar, né? Tem estratégia, então não é qualquer um que joga xadrez, mas ele jogava desde menino, né? Então, talvez a mãe se orgulhasse dele por isso, né? Porque ela pagou um colégio caro, que é o Colégio Catarinense, universidade pública, e era um menino que ninguém sabia nada, era educado, tranquilo, calmo. Eu acho que era calmo até demais. Dizem, né? Todas as pessoas dizem que as pessoas quando são adultas, jovens, que fazem tudo certinho, são todos metódicos, todos mantêm tudo certinho, assim, organizados demais, né? Assim, muito organizados. Talvez essa pessoa tenha um problema, algum problema escondido, oculto, alguma coisa mental que ela às vezes sofre, né? Mas não sabe nem que tem. Esse era porque o fato dele ser todo certinho, todo metódico, todo organizado, não tinha nada para se falar desse menino, não quer dizer nada, né? Aí vamos à mãe. A mãe, a Lisete, ela era uma mulher de 61 anos, já teve esse filho um pouco tarde, porque ele tinha 24, ela tinha 61. Ali diz, segundo os vizinhos, né, mas também que lá dentro das quatro paredes ninguém sabe como é que é a vida das pessoas, né? Diziam que eles tinham uma vida tranquila, ela vivia para ele, se preocupava com ele, cuidava dele, né? Mas esse rapaz, pelo menos é o que dá para mostrar, quando ela aparece nas fotos do xadrez, né? Tem uma foto que aparece ele bem visível assim, depois de 24 anos ali, porque as outras têm um rosto borrado. Ele era bem sisudo, assim, ele não sorria, né? Aí ela, como mãe, eu não sei como é que ela era, porque o que é que ele contou para a polícia? Ele contou para a polícia que ele planejou isso muito certinho, muito tempo, estava planejando isso, e que a mãe dele manipulava ele desde que ele era criança, que ela chegou a forjar, dopar ele, eu não sei se era dopar com algum medicamento, algum calmante, alguma coisa, no tranquilizante no café, ou no chá, ou em alguma coisa para ele beber, para quando ele chegar, não sei se ela fazia assim como é que eu vou dizer, consulta mensais, se você tem um filho autista, precisa muito mais do que uma consulta num psicólogo, né? E tem que também ter consultas periódicas e outras terapias, tudo uma criança que é autista, porque o autismo eu acho que é diagnosticado através de exame, assim, não exame de imagem, nada disso, do comportamento, né? Do comportamento da criança. Pelo que eu sei, o médico tem que estudar o comportamento daquela criança, a fala, tudo, né? Pode ser que o médico disse que ele tinha um grau de autismo muito pequeno, mas né, ali não parece que ele é autista. Mas ele diz que a mãe forjou um laudo dizendo que ele tinha autismo, que talvez seja para exigir controle, né, para controlar ele. Ali também eu não ouvi ninguém eles falarem que ele era um rapaz que trabalhasse, né? Ele tinha um nível superior, né? Tinha nível superior, né? Se formou, eu acho que sim, e estudou em bons colégios, era um rapaz que tinha boas notas, tudo, e ainda tinha esse negócio aí de jogar xadrez,
porque ali fala, né, que eu acho que ele não tinha tempo para mais nada mesmo. Isso não é bom, porque ele focava muito nesse xadrez, chegou a ter 19 mil partidas online. Então ele, claro, que eu acho que todo jovem tem que ter lazer também, tem que jogar bola, tem que namorar, tem que ir no cinema, tem que dançar, iaiá, porque ele jogava xadrez, não tinha mais tempo para nada, mas tem que ter tempo. Eu acho que quando a pessoa quer, até porque é normal uma pessoa jovem de 24 anos fazer todas essas coisas que eu acabei de citar. O que não é normal é uma pessoa ficar só em casa jogando xadrez, não fazer mais nada da vida, não trabalhar, né? Assim, ele fez tudo isso de caso pensado, né? Mas como essa investigação está no início, apenas começando esse caso, né? Porque foi agora, foi sábado, dia 2, então, assim, muitas coisas vão ser descobertas. O que ele contou para a polícia foi isso. Ele não está arrependido, ele tirou a vida da mãe porque a mãe dizia que ele era autista, então, e manipulava ele. Ele fala que desde criança ela o manipulava e controlava, ela era controladora. Ali, né, pelo menos o que dá, se a mãe tinha todo esse amor por ele, né, já não pode se dizer a mesma coisa dele, né, porque o que ele fez, essa coisa hedionda que ele fez, não era amor zero pela mãe, respeito zero, carinho zero, talvez, assim, muito pressionado pela mãe, ele foi alimentando aquele ódio dela, que culminou com o que ele fez, porque o que mais ele cita isso, né? O que ele diz é isso, que ela manipulava ele e forjou um laudo dizendo que ele era portador de autismo. E ele, aí é que está o problema, né? A polícia agora vai averiguar se ele vai ser feito vários exames para ver se ele tem algum problema mental, alguma coisa, alguma doença. Que, né, assim, a polícia vai apurar tudo. Eu acredito que muitas pessoas vão ser perguntadas, né, pessoas que conheciam ele mais de perto. A, essa mãe, ela, se realmente esse rapaz cresceu, a gente não sabe, né, gente, no âmbito familiar, quem mora lá dentro é quem sabe. Quem sabe, assim, ela não batia no filho, nem nada, mas tinha um lado, ela era uma pressão psicológica, era sabe, uma cobrança, um domínio que ela tinha sobre ele, pelo menos é o que dá para entender. As pessoas estão até comparando, é um pouco parecida a história, né, com o filme que você já deve ter visto, aquele da menina, da Dibs, Rose, aquele filme americano lá da menina que a menina, só que ali a menina não tinha nada, né? Isso é uma doença, ali é só para dizer que pode ser que a mãe dele tivesse essa doença que a mãe daquela menina do filme tinha. Eram 2 filmes que eu vi. Um eu lembro do nome, que é Fuja. E a menina vivia numa cadeira de rodas sobre o domínio da mãe, então a mãe, a filha dela tinha todas as doenças que existem no mundo. Era leucemia, era problema no estômago, no intestino, epilepsia e tudo. Eu lembro do filme que ela fazia o médico botar uma sonda e ela era persuasiva, porque o médico, sabendo que aquela menina não tinha nada, e no meio da madrugada levava a menina correndo com aquela cadeira de roda, dizendo que a menina estava passando mal, mas a menina era perfeitamente saudável, ela não tinha nada. Ela raspava o cabelo da menina para forjar a leucemia, botava uma sonda com comida para a menina se alimentar, porque tudo fazia mal para a menina. Ela não pode comer isso, se alguém oferecia alguma coisa, ela não pode comer aquilo. Aí ela vai passar mal essa noite, ela corria para o hospital e a filha não tinha nada. Isso aí é uma síndrome, né? Hoje até a minha filha falou o nome dessa síndrome, mas eu esqueci. Mas é uma síndrome onde a pessoa quer manter o filho, a filha, alguma pessoa doente para chamar atenção para si própria. E também, no caso ali do filme, era para ganhar benefício do governo. O governo deu uma casa para eles morarem, e davam alimentação, e davam, acho que, uma mensalidade. E ela, né, ainda era malvada com a filha, se a menina fizesse alguma coisa ou comesse escondida alguma coisa, e ela soubesse, ela castigava a menina.
né? Essa história está sendo, esse caso do Davi está sendo comparado. Ali, essa mulher queria vantagem. A lei, talvez ela não fizesse aquilo nem por maldade, mas na cabeça dela, a filha dela tinha tudo aquilo que ela dizia. Só que quando a garota tinha 23 anos, ela conheceu um menino, eles começaram a namorar e ela queria deixar o cabelo crescer, queria ficar bonita, queria ser uma menina, uma moça. E eles, os dois combinaram e, né, para tirar a vida da mãe, o menino e ela. E aí fugiram os dois juntos, só que eles foram pegos e ela pegou 10 anos de prisão. Esse filme é bem interessante. Só que a pena dela ali até muita gente achou pesada, né? Porque ela foi uma menina privada de tudo, ela vivia na cadeira de roda, e dela, se a mãe dela visse ela levantar. A mãe dela dizia que realmente ela não podia andar. E tudo aquilo ali era só da cabeça da mãe. A mãe fazia as coisas por ela, né, achando que dizia que a menina era realmente doente e porque ela queria ter os benefícios, né, não trabalhava, daí ela, né, todo mundo com a coitada da mulher que tem uma filha com todas as 200 doenças e ela não pode trabalhar, então, né, todo mundo se queria ajudar e o governo bancava tudo. Então, no caso da mãe do Davi, a gente não sabe, porque isso ainda não foi investigado, está apenas começando. Mas eu acho que tem muito mais coisa por trás do que ele falou ali, né? Ou ele realmente, ela não fez isso que ele diz que ela fez, e, né, porque assim, gente, ele poderia, se ele fosse uma pessoa normal, normal que eu digo, mentalmente sadia, ele poderia ter optado por outra coisa, já que ele tinha um estudo acadêmico, né? Ele era, acho que já estava formado e que estudou em bons colégios, diz que ele era muito inteligente, ele poderia ter feito o quê? Com 24 anos, alugar uma casa, um apartamento, arrumar um trabalho e viver e deixar a mãe lá, né? Já que se a mãe era tão sufocante assim, tão dominadora, né? Poderia, ao invés de se tornar um assassino, ele poderia ter pedido a liberdade dele, dizer, ah, não, eu vou embora, a não ser que ela tivesse um domínio tão grande que ele tivesse medo dela, porque ela dominasse ele, que ele não tinha jeito de sair de casa, de morar sozinho, cuidar da sua vida, né, e deixar a mãe lá, mas ao invés disso, ele não fez isso, ele não fez, por que não fez? Não se sabe, né? Não se sabe, que eu acho que a única solução que ela achou que teria era essa, tirar a vida da mãe, da maneira cruel, como ele, né? De qualquer forma, eu acho que ele vai, né? Vai ter julgamento, tudo, vão apurar tudo isso que vai ser apurado, né? Mas o que ele fala é isso, que ela era manipuladora. E ali, em algumas fontes que eu vi, ele diz que era usuário de entorpecentes. Agora, eu não sei se isso procede ou não, mas que naquele dia ele não estava sobre o efeito disso, né? Não sei. Mas a mãe também, ela tinha uns probleminhas, assim, né? Ali fala que ela tinha, isso foi a polícia que falou, que ela tinha vários boletins de ocorrência por racismo, ou seja, ela é loira, assim, né? Se já se colocava um patamar acima das outras pessoas, se achava melhor que os outros, né? Enquanto que nós, independente da etnia, da cor da pele, de qualquer coisa, somos todos iguais, filho do mesmo pai, né? Todos somos iguais, mas ela tinha, não era um boletim de ocorrência, eram vários. Uma coisa, gente, que eu não sei se quando uma pessoa ela é racista e tem esses, né, essa a pessoa denuncia e ela tem esses boletins de ocorrência, o que cabe num racismo é só a cor da pele, é só a raça, já diz, né? Ou outras coisas, engloba outras coisas, outros tipos de preconceito, que por pessoas obesas ou por homossexuais, sei lá, né? Eu não sei se isso aí entra, ou se o caso dela era só racismo mesmo, né? Que ela não gostava das pessoas de pele negra.
Então, ali diz, né, que ela tinha esse lado aí. Ela era uma mulher que se achava um tanto melhor que os outros, né? E isso é um ponto negativo para ela, né? Mas só que a gente não pode falar dela porque ela não está mais aqui, né, gente? E a única vítima dessa história é ela, né? Por enquanto, é ela, porque é ela que perdeu a vida. E como ela não está mais aqui para se defender, mas o filho a acusa, né? O filho a acusa, como quem diz, se eu fiz isso, a culpa foi dela, porque durante 24 anos ela me sufocou, ela não foi uma boa mãe, ele não disse nessas palavras, mas eu acho que o interrogatório dele foi muito maior do que a polícia fala ali, né? Porque imagina, ele foi interrogado e não, né, não é a primeira vez que ele que não foi a primeira e nem vai ser a última, ele vai ser interrogado outras vezes até apurarem se realmente se ele tem grau de autismo, se ele tem doença mental. Eu sempre digo, pessoas quietas demais, calminha demais, tranquilas demais, que fazem tudo ali, se aquela xícara está assim, vai lá e bota assim, se não pode estar a alça virada para cá, tem que estar virada para lá. É só um exemplo, né, gente? Eu conheci gente assim, tá? Que se dobra a roupa, se a ponta está para fora, a pessoa vai lá e desdobra de novo e bota tudo do mesmo jeito. A pessoa se metódica, assim, não tá, não tá. Eu conheci uma mulher que ela era professora, tá? Professora de uma escola técnica. Ela dizia, a minha filha arruma a cama, se tiver uma dobrinha no lençol ou a fronha ficar torta, eu faço ela fazer 20 vezes. Ou seja, isso não é normal, é? Não é normal, né? Porque todo adolescente é desajeitado, né? A gente sabe que os meninos e as meninas são, são desajeitados, são na escola, tem uns que dão muito trabalho, que às vezes não é normal, mas também ser todo metódico, todo certinho, todo comportado demais, só no canto dele lá, né, cuidando lá do mundo dele, não é normal também, né? E esse menino, segundo os professores, ele era muito reservado e a mãe também era uma mulher muito reservada, a Lisete, a mãe, né? Lisete Gonçalves, porque o último nome eu não vou pronunciar, porque eu não sei a pronúncia daquele nome ali, acho que é alemão, não sei o que é lá. Lisete Gonçalves e Davi Gonçalves, mas se vocês souberem a pronúncia certa daquilo ali, eu não sei, não vou nem me arriscar, que eles tinham um sobrenome diferente, né? Em nenhum momento eu vi alguém citar o pai desse menino, né? Então, muitas vezes a mãe acha, né? A gente vê muitas mães que sufocam os filhos, né? Que é, já teve casos de mãe que não queria que eu disse aí, eu vi um caso, eu tenho que procurar esse caso para contar, porque é um caso muito interessante, da mãe que tirou a vida da nora e do filho, ela era médica, mãe, e o filho também era, porque não queria que o filho se casasse com aquela moça. Isso aí é doença, né? É uma doença, a pessoa tem uma doença mental. Não era normal, né, gente? Tantas coisas que acontecem que a gente não consegue, não entende, não consegue explicar. Os médicos vão saber explicar o que é que esse menino Davi tem. Se ele é normal, se ele é normal, se ele fez aquilo por maldade com a mãe, se a mãe não merecia. Merecer, ela não merecia, né? Como eu digo, ele podia ter ido trabalhar, podia ter mudado de casa, 24 anos, já é adulto. Mas eu vi, assim, nas fotos, ele era muito sisudo. É muito sisudo e nenhuma foto ele está sorrindo. Nenhuma. Para a mãe, acho que ele era o exemplo de filho, né? Filho estudioso, meio nerd, assim, né? Sabia tudo, mas ele não estava feliz, né? Não estava feliz mesmo, que só tinha ela por ele, mesmo assim ele não quis ficar com a mãe, né? Então, é muito triste, né, gente? É muito triste que esta mulher, imagina que o último rosto que ela viu foi do filho fazendo o que ele fez, né? Então a pessoa nunca sabe, né? Morando com o inimigo, né? Então é isso, gente. Eu passei por aqui. Vão lá prestigiar o canal da Protetora de Animais. Foi por eles que eu abri esse canal, viu, gente? Eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu sei que as pessoas não tem pessoas que não gostam de casos criminais. Tem uma mulher que diz que eu sou gaga, que eu gaguejo. Então, mas a gente, eu ainda não tenho toda a manha, estou aprendendo, mas eu gosto mais de fazer casos criminais do que fazer
comentários dos outros canais, não gosto, isso não me dá prazer nenhum. Então vão lá, gente. E não é por causa das críticas que eu recebi, não, tá, gente? Que a gente recebe. Qualquer nicho tem crítica. Até canais, já vi canais de culinária que tem 10 milhões de inscritos, recebe crítica, porque o povo sempre acha alguma coisa para criticar, né? Mas, então é isso. Vou ficando por aqui, desejando uma boa noite para vocês, porque já deve ser umas 10 horas da noite. Então, até mais. Até o próximo vídeo. E vão lá prestigiar a protetora. Eu não digo protetora, eu digo voluntária da causa animal. Porque se eu disser protetora, as pessoas acham que eu sou remunerada, mas não sou.